você não precisa fazer tanta força assim. Quem disse que para um bom movimento você precisa ter muita força e desprender muita energia? Nesse vídeo a gente vai te mostrar como existem formas diferenciadas e com muito mais eficiência de realizar um movimento. Vem com a gente! Olá, eu sou a Bruna Petito, criadora do Método Inner Balance, e hoje a gente vai destrinchar um movimento que normalmente a gente dá muito para os nossos alunos de uma forma um pouquinho diferente, e eu vou te contar uma fórmula para você aplicar nas suas aulas e nos seus atendimentos. Bom, primeiro eu vou convidar com que você aproveite esse bando de vídeo maravilhoso que tem aqui no canal, se inscreva, convide seus amigos, porque não tem forma melhor da gente perceber possibilidades diferentes de lidar com os nossos alunos e com os nossos pacientes do que deixando com que essas informações cheguem até eles. O movimento hoje que eu vou propor é um movimento que a gente muito dá para os nossos alunos e ao mesmo tempo gera um índice de incômodo e dor na maioria deles. Quem nunca pediu para um aluno elevar os braços e esse aluno sentiu algum desconforto, alguma dor? E é a partir desse movimento, com a abordagem do Inner Balance, que a gente vai te mostrar como existe uma forma muito mais eficiente de realizar. Para a gente iniciar, eu vou pedir para que vocês fiquem na posição de pé, flexionem só um pouquinho dos dois joelhos e parem um minuto só para perceber se vocês conseguem achar um eixo onde a gente não tenha muita ação da nossa gravidade, quase como se a gente sintonizasse o nosso corpo. Mantendo aí os dois joelhos flexionados, percebendo aonde é o seu eixo central, eu vou pedir para que vocês percebam a parte da frente do corpo de vocês com a parte de trás. E talvez vocês estejam perguntando o que isso tem a ver com o movimento de braço, e eu já vou explicar. E daí, sem pensar muito, só eleva o braço como se vocês fossem pegar alguma coisa. E volta. E percebe se esse movimento foi um movimento fácil, se ele foi um movimento prazeroso, ou se ele foi um movimento que, enfim, gerou algum desconforto. E será que a gente consegue, sem antes eu falar muita coisa, realizar esse mesmo movimento com um pouquinho mais de eficiência e prazer? Então eu não vou falar nada e vou pedir para que você faça o movimento de novo sem ter a minha condução, mas imaginando como seria realizar esse movimento de uma forma mais prazerosa e eficiente. Bom, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu trouxe a respiração e essa sensação mesmo de prazer para o movimento. Mas será que isso é o suficiente para a gente melhorar a função dos nossos alunos durante esse movimento? Então eu vou dar algumas conduções para a gente realizar esse movimento de uma forma anatomicamente e a parte mecânica dela mais estruturada, fazendo com que os seus alunos tenham menor desgaste de energia e mais eficiência. A gente vai imaginar que enquanto a gente eleva o braço, lá atrás nas nossas escápulas, tem duas mãos gentis que elas acabam deslizando um pouco para baixo e subindo. E é uma metáfora, porque a gente sabe que as escápulas fazem muito mais que isso. Mas vamos experimentar? Então tem uma mão gentil lá nas nossas escápulas e a gente eleva os braços. E pode realizar algumas vezes os movimentos tentando trazer essa imagem para vocês. Para um pouco, compara e percebe se foi o suficiente para gerar um movimento com mais eficiência. E daí eu vou dar uma outra imagem que talvez ajude um pouquinho mais. Então, em vez de duas mãos, a gente vai imaginar que escorrem água, uma água corrente lá nas costas de vocês, só que ao mesmo tempo a gente tem alguém que faz o movimento quase pela gente, como se a gente tivesse uma imagem de alguém levando o nosso braço e descendo.
Vamos experimentar? Então tem uma água primeiro corrente, o nosso corpo está direcionado lá para o teto, a gente tem os joelhos mais flexionados para eu ter um pouco mais de suporte. E conforme eu tenho essa água corrente lá nas minhas costas, alguém eleva os meus braços. Percebe a diferença do meu corpo num simples movimento com várias propriedades para aumentar essa percepção. Vamos experimentar de novo? Então, uma mão bem direcionando o meu topo da cabeça para o teto, os meus joelhos flexionados, uma água corrente lá nas minhas costas e alguém leva os meus braços para frente. Ótimo. Vamos parar e só comparar um pouquinho e perceber a diferença do primeiro movimento que a gente realizou sem pensar nada com esse, com um pouco mais de imagem. E eu vou explicar o que a gente fez. Então a gente primeiro fez um movimento, a gente percebeu esse movimento, a gente trouxe a imagética motora, que são as imagens intuitivas, para fazer com que o nosso corpo conecte com a nossa mente, e a gente comparou. A partir do momento que a gente faz isso, a gente abre um espaço para o nosso corpo descobrir formas diferentes de se movimentar, com menos desgaste de energia, mais integrado e muito mais eficiente. Afinal de contas, o que a gente quer, né? Que os nossos alunos tenham a possibilidade de se mover e terem mais função sem incômodo ou dores. Espero que isso tenha sido muito efetivo na sua percepção e que você leve isso para os seus alunos. E eu espero vocês no nosso próximo encontro aqui no YouTube. Tchau, tchau, gente!